Uma mãe, desesperada, esconde sua filha de 3 anos no escritório do bilionário mais temido da cidade. O que ele fez quando a descobriu mudou 3 destinos para sempre. O despertador perfurou o silêncio às 4h47 da manhã. Valentina Ferreira não precisava abri-lo para saber que este seria o dia mais arriscado de sua vida. Ao seu lado, na cama que rangia a cada movimento, dormia Isabela, 3 anos de pura inocência, cachinhos castanhos espalhados pelo travesseiro surrado, respiração suave como o bater de asas de uma borboleta. A ligação da noite anterior ainda queimava na memória de Valentina, como ferro em brasa. Senhora Ferreira, a creche municipal permanecerá fechada por 10 dias. Surto de conjuntivite viral. Medida sanitária obrigatória, 10 dias. 240 horas, 14.400 minutos, sem lugar para deixar Isabela enquanto trabalhava para Dante Cavalcanti, o magnata da construção civil que fazia homens crescidos tremerem com um único olhar. Um titã de 1,90 m que comandava um império de concreto e aço com punhos de ferro e coração de pedra. Valentina arrastou-se até o banheiro do apartamento de 28 metros quadrados. O espelho rachado refletia uma mulher de 26 anos que parecia carregar 40. Olheiras profundas, cavadas pela insônia crônica. Mãos ásperas de tanto esfregar pisos de mármore italiano. Cabelos que um dia foram brilhantes, agora opacos como a esperança que tentava manter acesa. Quando tudo desmoronou assim, e a pergunta que a assombrava desde que Rodrigo, o pai de Isabela, desapareceu como fumaça, deixando apenas um bilhete cruel. Não nasci para ser pai. Esquece que existi. O ritual matinal transcorreu no piloto automático. Banho gelado para despertar. Café requentado pela 3ª vez. Uniforme impecável, porque Dante Cavalcanti notava tudo. Cada fio de cabelo rebelde. Cada unha não aparada com perfeição milimétrica. Cada segundo de atraso cronometrado, como evidência de incompetência. Isabela acordou com aquela alegria explosiva que só crianças possuem. Seus olhos cor-de-mel brilhavam como estrelas recém-nascidas. Mamãe, hoje é dia de creche? Vou brincar com a Júlia. A mentira se formou na garganta de Valentina como vidro moído. Hoje vai ser diferente, meu tesouro. Você vai conhecer o lugar mágico onde a mamãe trabalha. Os olhos de Isabela se arregalaram até parecerem ocupar metade do rostinho. Sério mesmo? Tem brinquedos lá? Tem outras crianças? Valentina ajoelhou-se, segurando as mãozinhas quentes da filha entre as suas, geladas de pânico. Amor, preciso que você me prometa algo muito, muito importante. É como um jogo secreto de espiã. Você vai precisar ficar invisível, quietinha como um ratinho. Consegue fazer isso para a mamãe? Isabela assentiu com solenidade militar, seus cachinhos balançando. Vou ser a melhor espiã do mundo inteiro. O trajeto de ônibus até o centro financeiro durou eternidades. Valentina repassava mentalmente cada cenário catastrófico. Dante chegava sempre às 8h15 em ponto. Pontualidade suíça de quem considera atraso um pecado mortal. Ela teria exatamente 97 minutos para organizar a agenda, preparar o café colombiano especial, revisar contratos e criar um esconderijo, onde Isabela pudesse existir sem ser detectada. O edifício Cavalcanti Tower erguia-se como uma lança de vidro e titânio rasgando as nuvens. 52 andares de poder absoluto. O escritório de Dante ocupava Pentou-se uma fortaleza suspensa com vista panorâmica de 360 graus que abraçava a cidade inteira como um predador, observando suas presas. Valentina havia trabalhado ali por 3 anos e 4 meses. Tempo suficiente para mapear cada explosão de fúria, cada expectativa impossível, cada teste de lealdade que Dante aplicava como um general testando soldados antes da batalha. Lembra do nosso combinado? E sussurrou Valentina enquanto destravava a porta às 6h38. O escritório estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas luzes da cidade que nunca dorme, invisível como fantasma. Isabela repetiu,
seus olhos absorvendo cada detalhe do ambiente que parecia saído de um filme. Sofás de couro que custavam mais que um carro. Esculturas abstratas que Valentina não entendia, mas fingia admirar. A mesa de ébano maciço que dominava o espaço como um altar dedicado à ambição. Valentina improvisou um refúgio atrás de uma estante modular. Um cantinho onde Isabela ficaria protegida e escondida. Almofadas do sofá de visitas. Livros de colorir que havia comprado no camelô. Lápis de cor. A boneca de pano remendada que era o tesouro mais precioso da menina. As primeiras horas deslizaram como milagre silencioso. Isabela brincava com a concentração zen das crianças mergulhadas em universos imaginários. Valentina organizava documentos com eficiência tripla, movida por adrenalina pura. O escritório mantinha sua atmosfera de eficiência impecável. Às 8h02, Valentina havia completado todas as tarefas matinais. Talvez, apenas talvez, conseguissem sobreviver àquele dia sem desastres. Foi quando o som inconfundível de passos ecoou no corredor, passos que só poderiam pertencer a uma pessoa, Dante. Cavalcante 13 minutos adiantado. Sangue de Valentina congelou instantaneamente. Isabela, Valentina sussurrou desesperadamente, sua voz um fio de pânico. O jogo começou. Esconde, mas era tarde demais. A menina havia adormecido, exausta pela excitação da manhã. Sua respiração suave e ritmada era como um sino de alarme, no silêncio absoluto que o escritório exigia. A porta se abriu com a precisão cirúrgica característica. Dante Cavalcante entrou como sempre entrava, como um imperador inspecionando territórios conquistados. Seus olhos cor de grafite varriam cada milímetro do ambiente com a eficiência de um scanner de aeroporto detectando ameaças. Alto, imponente, o terno Armani negro fazia-o parecer ainda mais intimidador. Uma silhueta recortada contra a luz matinal que invadia pelas janelas do chão ao teto. Aos 44 anos, havia construído a Cavalcante Engenharia sobre os escombros de qualquer coisa que remotamente se assemelhasse à compaixão humana. Valentina levantou-se automaticamente, como um soldado diante do general supremo. Seu coração batia tão violento que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Bom dia, senhor Cavalcante. Sua agenda está... Relatório. Ele interrompeu sem sequer olhar para ela, dirigindo-se diretamente à sua fortaleza de ébano, enquanto abria o laptop, com movimentos que pareciam coreografados. Valentina começou a recitar a lista de compromissos. Videoconferência com investidores de Dubai, reunião com a prefeitura sobre o megaprojeto do novo complexo comercial, almoço com senadores. Sua voz funcionava no automático enquanto somente gritava orações silenciosas para todos os santos que conhecia e alguns que inventou na hora. E então aconteceu uma voz, pequena, cristalina, inocente como o canto de um pássaro perdido em uma catedral de mármore. Mamãe, xixi. O tempo parou. Dante congelou. Seus dedos ficaram suspensos sobre o teclado como garras de águia prestes a mergulhar sobre a presa. Muito lentamente, lentamente demais, ele levantou os olhos do computador e olhou diretamente para Valentina. Não era um olhar humano, era o olhar de um predador que acabou de detectar uma vulnerabilidade fatal em sua presa. O que foi isso? Cada palavra caiu como uma lâmina de guilhotina. O mundo de Valentina desmoronou. Este era o momento. O instante em que perderia tudo. O emprego que pagava as contas. O apartamento minúsculo, mas que era seu. O futuro que tentava construir para Isabela com as próprias mãos sangradas. Eu posso explicar, mas sua voz falhou como um motor morrendo. Mamãe! Isabela chamou mais alto, começando aquele choramingo angustiante de crianças pequenas que precisam de atenção urgente. Mamãe, cadê você? Dante levantou-se da cadeira. Cada movimento era controlado, predatório. Seus passos em direção à estante ecoavam como marteladas, selando um caixão. Quando ele contornou a estante e viu a pequena figura,
cabelos bagunçados, olhos inchados de sono, cercada por desenhos e lápis espalhados, segurando a boneca de pano como se fosse um escudo mágico. Valentina fechou os olhos, esperou pelo inevitável, pela explosão de fúria, pela demissão sumária, pelo fim. Mas o que veio foi silêncio. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que forçou Valentina a abrir os olhos, e o que viu a deixou sem ar. Dante Cavalcanti, o homem que havia demitido um gerente por chegar 3 minutos atrasado, o empresário temido que tratava emoções como defeitos de fabricação, estava completamente imóvel, olhando para Isabela, com uma expressão que Valentina nunca, em 3 anos e 4 meses, havia visto antes. A menina o encarava de volta. Olhos enormes cor de mel, curiosos, inocentes, sem entender por que o ambiente havia ficado tão pesado. Ela balançou a boneca levemente e murmurou: "Oi", num fio de voz tímida. E então, Valentina viu algo rachando, algo quebrando, algo derretendo por trás daqueles olhos cor de grafite que sempre foram tão frios quanto o aço que ele usava para construir. Arranha-céus, os segundos se arrastavam como horas. Dante piscou. Uma vez, 2, como se estivesse despertando de um transe de 40 anos. Sua boca se abriu ligeiramente. Fechou. Abriu novamente. Nenhum som saiu. Ele engoliu em seco, um gesto tão humano, tão vulnerável, que parecia impossível vindo daquele homem. Sua voz falhou. Dante Cavalcanti, que comandava reuniões com dezenas de milhões em jogo, sem gaguejar uma sílaba, não conseguia formar uma frase completa. Isabela inclinou a cabecinha para o lado. Aquele gesto inconsciente que crianças fazem quando estão tentando decifrar algo novo. "Você é amigo da mamãe?" perguntou com curiosidade genuína. Dante olhou para Valentina, depois para Isabela, depois para suas próprias mãos, como se não reconhecesse mais o próprio corpo. Nós vamos resolver isso", ele murmurou, cada palavra saindo com dificuldade extrema. "Depois." E então fez algo completamente inesperado. Virou-se, caminhou de volta para sua sala particular, fechou a porta e não saiu por 3 horas completas. Valentina ficou paralisada, segurando Isabela, que havia despertado completamente e agora olhava ao redor com confusão. "Mamãe, por que aquele homem grande estava triste?" "Triste?" Valentina repetiu incrédula. "Sim, seus olhos estavam brilhando. Igual aos seus quando você chora de noite, achando que eu tô dormindo." E naquele momento, Valentina percebeu algo perturbador. Isabela, com sua visão límpida de criança, havia visto o que ela não conseguira. Por trás da armadura de frieza absoluta de Dante Cavalcanti, havia um homem completamente despedaçado. Na manhã seguinte, Valentina chegou ao escritório com Isabela escondida novamente. A creche ainda estava fechada. Seu estômago revirava de ansiedade. Esperava uma carta de demissão sobre sua mesa. Esperava seguranças para escoltá-la para fora. Esperava qualquer coisa, menos o que encontrou. Sobre sua mesa, organizados com precisão militar, havia materiais novos. Lápis de cor profissionais. Blocos de papel de alta qualidade. Livros de colorir apropriados para a idade. Um pequeno tapete acolchoado. Até mesmo uma almofada com estampa de borboletas. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Apenas os itens, dispostos como evidências de um crime que Valentina não conseguia compreender. Uau! Isabela bateu palmas quando viu os tesouros. "Mamãe, olha! Posso usar?" "Pode, meu amor." Valentina sussurrou, ainda processando a impossibilidade daquela situação. "Mas lembra, quietinha como ratinho." Isabela completou, já se instalando com reverência religiosa diante dos materiais novos. 15 minutos depois, os passos conhecidos ecoaram no corredor. Valentina se preparou para qualquer coisa, mas quando Dante entrou, seus olhos se dirigiram automaticamente para o cantinho onde Isabela estava absorta, colorindo uma borboleta com cores impossíveis. Roxo elétrico, laranja neon, verde-limão, ele parou. Apenas uma fração de segundo.
Mas Valentina viu seus ombros relaxarem. Viu algo suavizar em suas feições de mármore. Bom dia, disse ele. E sua voz soava diferente, menos cortante, quase humana. Durante toda a manhã, Valentina o observou discretamente. Notou como seus olhos voltavam repetidamente para onde Isabela desenhava. Como ele falava mais baixo ao telefone. Como havia um desenho, o desenho que Isabela havia feito no dia anterior, sobre sua mesa. Ao lado dos contratos milionários. Meio-dia chegou como uma bomba-relógio. Valentina havia trazido o almoço para Isabela. Sanduíche cortado em quadradinhos perfeitos. Suco de maçã. Algumas uvas sem sementes. A menina comia com aquela seriedade intensa das crianças, ocasionalmente conversando baixinho com sua boneca. Dante emergiu de sua sala, provavelmente indo buscar seu almoço executivo habitual. Parou quando viu a cena doméstica se desenrolando no território corporativo. Isabela levantou os olhos. Desta vez, não havia estranhamento. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e acenou com a mãozinha que segurava uma uva. Oi, senhor grande. Ricardo ficou petrificado. Valentina prendeu a respiração. Lentamente, tão lentamente, que parecia um filme em câmera lenta. Dante levantou a mão e acenou de volta. O gesto era mecânico, desajeitado, como se ele estivesse reaprendendo uma língua morta. Oi, respondeu, sua voz baixa e incerta. Isabela explodiu em palmas deliciadas, como se ele tivesse acabado de executar o truque de mágica mais impressionante do universo. Então, com a generosidade espontânea das crianças, estendeu uma uva em sua direção. Quer? Tá docinha? Valentina viu Dante engolir em seco. Viu suas mãos tremerem imperceptivelmente. Viu algo se estilhaçando por trás daqueles olhos que sempre foram de gelo. Eu já almocei, mentiu ele, sua voz rouca como se tivesse engolido vidro moído. Mas obrigado. Isabela deu de ombros com a indiferença olímpica das crianças e voltou a comer. Para ela, havia sido apenas um momento normal de compartilhar comida. Para Dante, havia sido um terremoto de magnitude 9, abalando as fundações de tudo que ele acreditava ser. Ele ficou parado ali por mais 30 segundos completos, olhando para Isabela, olhando para Valentina, olhando para suas próprias mãos como se fossem de um estranho. Então voltou para sua sala sem dizer uma palavra, mas Valentina notou que ele não foi buscar almoço, e quando espiou pela porta entreaberta horas depois, o viu olhando pela janela, apenas olhando, sem trabalhar, sem fazer ligações, apenas existindo, como se estivesse redescobrindo o que aquilo significava. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, microscópicas, mas Valentina, treinada para detectar cada variação no humor de Dante, notava todas. Ele chegava 5 minutos mais tarde. Dava tempo para elas se instalarem confortavelmente. Falava mais baixo durante reuniões por videoconferência. Uma vez Valentina o pegou observando Isabela desenhar. Havia fascínio genuíno em seu rosto, como um arqueólogo descobrindo uma civilização perdida. Foi na quinta-feira que tudo mudou definitivamente. Isabela havia terminado de colorir um desenho particularmente elaborado. Uma casa, uma árvore, 3 figuras de mãos dadas. Uma alta, uma média, uma pequena. Um sol amarelo gigante dominando o céu de papel. Impulsivamente, ela se levantou. Caminhou até a mesa de Dante com a confiança inabalável das crianças que ainda não aprenderam a ter medo. Valentina quase gritou, quase correu para interceptá-la, mas ficou paralisada quando viu a expressão no rosto de Dante. Isabela segurava o desenho com as 2 mãos, estendendo-o como uma oferenda sagrada. Para você, disse simplesmente. Dante olhou para o papel como se fosse um contrato redigido em hieróglifos alienígenas. Suas mãos tremeram visivelmente quando ele o pegou, segurando-o com cuidado excessivo, como se fosse feito do material mais frágil do universo. É muito bonito, disse ele. E Valentina ficou chocada ao ouvir emoção genuína rachando sua voz. É uma família feliz, Isabela explicou com sabedoria de criança. Vê?
estão de mãos dadas. Isso significa que se amam muito, muito, muito. Dante estudou o desenho por um longo momento. Valentina viu quando uma lágrima se formou no canto de seu olho. Ele piscou rapidamente para suprimi-la, mas não antes dela notar. Muito obrigado, ele disse para Isabela, sua voz quase um sussurro. Vou guardar ele aqui, no lugar mais importante. Cuidadosamente ele colocou o desenho sobre sua mesa. Não numa gaveta, não numa pasta. Ali mesmo, à vista, ao lado de documentos que movimentavam milhões, Isabela sorriu radiante, satisfeita com a missão cumprida, e voltou saltitando para seu cantinho. Valentina observou Dante olhando para aquele desenho durante o resto da tarde, tocando-o ocasionalmente, como se quisesse ter certeza de que era real. E quando ele finalmente saiu, já passava das 19h, 4 horas depois de seu horário habitual, ela viu que ele levou o desenho com ele, dobrado com cuidado no bolso interno do paletó, próximo ao coração. Na sexta-feira, Dante fez algo que ninguém que o conhecesse acreditaria. Valentina, disse ele, hesitante. Pela primeira vez em 3 anos, havia insegurança em sua voz. Vocês têm planos para o fim de semana? Valentina piscou confusa. Não, senhor. Geralmente ficamos em casa. Dante assentiu, como se estivesse reunindo coragem para saltar de um penhasco. Há um parque, perto daqui, com brinquedos para crianças. Pensei que, talvez, se vocês quisessem... Ele olhou para Isabela, que desenhava mais uma obra-prima. Poderíamos ir juntos, amanhã. Se vocês quiserem, claro. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Valentina podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Dante Cavalcanti, o homem que nunca demonstrava interesse por nada além de lucros e contratos, estava convidando-as para um passeio no parque. Seria um prazer. Valentina conseguiu dizer, ainda processando a irrealidade absoluta da situação. Isabela, que havia captado apenas as palavras mágicas parque e brinquedos, saltou da cadeira batendo palmas. Parque, balanço. Escorregador! Então ela fez algo que fez o tempo parar. Correu até Dante e pegou sua mão. Simplesmente pegou. Com a naturalidade com que crianças fazem as coisas mais extraordinárias. Valentina viu Dante olhar para baixo, para a mãozinha pequena envolvendo seus dedos. Viu como ele engoliu em seco, como seus olhos se encheram daquela vulnerabilidade que ela estava aprendendo a reconhecer. E pela primeira vez, desde que o conhecia, Dante Cavalcanti sorriu. Um sorriso que chegou até seus olhos. Um sorriso que chegou até seus olhos. O sábado amanheceu com um céu impossível de tão azul. Dante ficou parado diante do espelho de corpo inteiro por 20 minutos completos, estudando seu reflexo como se fosse a primeira vez que via aquele rosto. Que roupa um homem usa para brincar no parque? Aos 44 anos, comandando um império de construção civil, Dante Cavalcanti não fazia ideia. Experimentou um terno. Pareceu ridículo. Experimentou roupa esportiva de marca. Pareceu pretensioso. Finalmente optou por calça jeans, a primeira que vestia em décadas, e uma camisa polo azul marinho. Sentiu-se nu, sem a armadura de seus ternos, sob medida. 2 horas depois, Valentina segurava a mão de Isabela no portão do Parque das Acácias. Seus próprios nervos estavam à flor da pele. Havia passado a manhã inteira questionando a sanidade daquela situação. O que uma empregada doméstica estava fazendo encontrando seu bilionário chefe para um passeio no parque. Isabela balançava impaciente, usando seu vestido favorito, amarelo com bolinhas brancas, que Valentina havia encontrado num brechó e lavado até ficar novinho. Segurava sua boneca de pano como sempre, seus olhos brilhando com expectativa pura. Mamãe, ele vai vir mesmo? Vai sim, amor. Mas Valentina também não tinha certeza. Foi então que o viram. Dante Cavalcanti caminhava em direção a elas com passos hesitantes. Mãos nos bolsos, ombros ligeiramente curvados, postura completamente diferente da arrogância militar com que ele atravessava corredores corporativos. Em roupas casuais, parecia outra pessoa.
Mais jovem, mais humano, quase vulnerável, Isabela foi a primeira a reagir. Soltou a mão da mãe e disparou em sua direção com a alegria descontrolada das crianças. Você veio! Você veio mesmo! Parou apenas quando chegou na frente dele, seu pescocinho dobrado para trás para conseguir ver seu rosto lá em cima. Dante olhou para baixo, para aquela figurinha radiante, e Valentina viu seu rosto se suavizar completamente, como gelo derretendo sob o sol. Ele se agachou lentamente até ficar na altura de Isabela. Um gesto que parecia natural, mas que Valentina sabia que custava mundos para um homem acostumado a olhar todos de cima. Oi, pequena, disse ele, sua voz mais suave do que Valentina jamais havia ouvido. Pronta para brincar? Isabela bateu palmas vigorosamente. Então, sem cerimônia alguma, estendeu sua mãozinha para ele. Dante olhou para aquela mão pequena, oferecida como se fosse o maior presente que alguém já lhe dera. Envolveu-a cuidadosamente com a sua, tão grande que a engolia completamente, e juntos, os três, entraram no parque. 30 minutos depois, o Parque das Acácias estava movimentado. Famílias espalhadas pelos gramados. Crianças correndo entre brinquedos coloridos. O som de risadas e conversas, criando uma sinfonia de vida normal que era completamente alienígena para Dante. Eles caminharam até a área infantil. Isabela praticamente voava de excitação entre os dois adultos, seus cachinhos balançando como molas. Valentina observava Dante discretamente, fascinada por como ele parecia estar absorvendo cada detalhe daquele universo. O cheiro de grama recém-cortada, o barulho alegre das crianças, a sensação da brisa na pele sem a proteção dos vidros blindados de seu Mercedes. Escorregador, Isabela anunciou, apontando para o brinquedo vermelho e amarelo. Vem comigo. Dante hesitou. Olhou para o escorregador como se fosse um desafio empresarial complexo, que exigia análise estratégica. Eu não sei se... começou ele, mas Isabela já havia soltado sua mão e corrido para os degraus. É fácil, olha! E antes que qualquer adulto pudesse reagir, ela se jogou escorregador abaixo, rindo alto, uma risada que parecia capaz de curar feridas invisíveis. Chegou embaixo com os cabelos completamente despenteados e um sorriso que iluminava todo o parque. Agora você, disse ela, voltando correndo e puxando a mão de Dante com força surpreendente para uma criança tão pequena. Isabela, o tio Dante é muito grande para o escorregador. Valentina começou a intervir, mas parou quando viu a expressão no rosto dele. Dante estava olhando para Isabela com uma intensidade que cortava o coração. Havia algo quebrando por trás daqueles olhos. Décadas de controle. Anos de uma vida medida apenas em números e conquistas. Uma infância que ele mesmo havia esquecido que um dia existiu. Talvez eu possa tentar, disse ele. Sua voz quase um sussurro. Valentina assistiu hipnotizada enquanto Dante Cavalcante, o homem que comandava reuniões de centenas de milhões sem piscar, subia desajeitadamente os pequenos degraus de um escorregador infantil. Suas pernas longas mal cabiam. Seus movimentos eram cuidadosos, hesitantes. Mas havia algo profundamente tocante na determinação com que enfrentava aquele desafio aparentemente simples. Lá em cima, ele parou, olhou para baixo, onde Isabela batia palmas entusiasmada e Valentina segurava o celular para registrar o momento impossível. Fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu escorregar. A descida durou apenas 3 segundos. Mas quando Dante chegou embaixo, algo fundamental havia mudado. Ele estava sorrindo, não o sorriso calculado dos negócios, mas um sorriso genuíno, surpreso, maravilhado, como se acabasse de descobrir que conseguia voar. Isabela explodiu em aplausos, e então se jogou em seus braços com a confiança total das crianças que se sentem seguras. Dante a segurou instintivamente.
seus braços a envolvendo com proteção natural, que fez o coração de Valentina se apertar dolorosamente no peito. Uma hora depois, haviam experimentado todos os brinquedos apropriados para a idade de Isabela. Dante havia empurrado-a no balanço, aprendendo a dosar a força de suas mãos acostumadas a assinar contratos, não a embalar crianças. Havia segurado sua mão enquanto ela atravessava a ponte de cordas. Havia até tentado fazer castelinhos de areia, seus dedos grandes e desajeitados, criando estruturas que desmoronavam imediatamente, fazendo Isabela rir sem parar. Agora estavam sentados num banco à sombra de uma árvore antiga. Isabela brincava na areia a poucos metros, construindo seu próprio império, um de areia e inocência, não de concreto e ambição. O silêncio entre Valentina e Dante era confortável, carregado de uma intimidade nova e assustadora. "Obrigado", disse Dante de repente, sua voz baixa. "Por quê?" Valentina perguntou, virando-se para olhá-lo. "Por me deixar fazer parte disso." Ele gesticulou vagamente em direção ao parque, às famílias, a Isabela. "Eu havia esquecido que isso existia. Você nunca teve uma infância normal?" Dante riu, mas não havia alegria no som. Infância foi colégio interno militar dos 6 aos 18 anos. Férias eram campos de treinamento de liderança. Fins de semana, aulas particulares de finanças e economia. Meu pai dizia que diversão era para os fracos. E você acreditou nisso? Valentina perguntou suavemente. "Até conhecer vocês duas." Ele pausou, engolindo em seco. "Eu nem questionava. Achava que controle e sucesso eram suficientes. Que amor era fraqueza." Naquele momento, Isabela veio correndo, suas mãozinhas sujas de areia, olhos brilhando de felicidade pura. "Olha o que eu fiz." Mostrou um montinho de areia que mal se sustentava. "É um castelo para vocês morarem." Dante pegou aquela criação delicada, com o mesmo cuidado que dedicaria a um documento de valor inestimável. Valentina viu seus olhos se encherem de lágrimas que ele lutava para conter. "É o castelo mais lindo que já vi", disse ele, voz embargada. "Obrigado por fazer ele para nós." Isabela sorriu radiante. Então subiu no banco entre os dois, encostando-se naturalmente contra Dante, como se ele fosse família. Valentina viu quando ele engoliu em seco, quando seus braços hesitaram por um segundo eterno antes de envolvê-la protetivamente. 2 horas depois, o sol começava sua descida laranja pelo horizonte. Isabela, exausta de uma tarde inteira de aventuras, havia adormecido no colo de Dante enquanto caminhavam de volta. Ela estava completamente relaxada contra seu peito, uma mãozinha agarrada ao tecido de sua camisa. Respiração suave e confiante. Dante a carregava como se fosse o tesouro mais frágil e precioso do universo. "Ela confia em você completamente." Valentina observou enquanto caminhavam. "Não sei se mereço essa confiança", ele respondeu, olhando para baixo, para o rostinho sereno de Isabela. "Crianças sentem quem é bom", Valentina disse simplesmente. "Elas não se enganam sobre essas coisas." Dante parou de caminhar abruptamente. Quando Valentina se virou para olhá-lo, viu lágrimas correndo livremente por seu rosto, sem nenhuma tentativa de escondê-las. "Valentina", ele disse, voz quebrada de emoção, "eu não sei como viver essa vida que vocês me mostraram. Não sei como ser a pessoa que Isabela vê quando me olha." Valentina sentiu o coração se despedaçar diante da vulnerabilidade absoluta daquele homem poderoso segurando sua filha adormecida. Instintivamente, ela estendeu a mão e tocou seu rosto, enxugando as lágrimas com uma gentileza que fez Dante fechar os olhos. "Você não precisa saber tudo de uma vez", ela sussurrou. "Você só precisa querer aprender." "Eu quero", ele disse com intensidade que a surpreendeu. "Deus, como eu quero. Mas e se eu estragar tudo? E se eu não souber amar vocês do jeito que merecem?" "Amor não é algo que você sabe", Valentina respondeu, suas próprias lágrimas começando a cair. "É algo que você sente e que você escolhe." Todos os dias, Dante olhou nos olhos dela por um longo momento.
Isabela ainda dormindo pacificamente entre eles. Naquele instante, algo se selou entre os três, uma conexão que transcendia lógica ou expectativas sociais. Então eu escolho. Ele sussurrou. Eu escolho vocês. Todos os dias, pelo resto da minha vida. No carro, um Mercedes que custava mais que o apartamento de Valentina, Isabela acordou sonolenta durante a viagem. Quando percebeu que estava no carro de Dante, vendo ele sorrir para ela através do retrovisor, seus olhos se iluminaram com alegria renovada. Foi o melhor dia da minha vida inteira. Ela anunciou com a convicção absoluta das crianças. Podemos fazer de novo amanhã? Dante riu. Uma risada genuína, livre, que encheu todo o carro com sua música. Podemos fazer isso sempre que você quiser. Pequena, prometeu. E Valentina soube que ele falava sério. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, ela olhava para o homem ao seu lado. Não mais o chefe frio e controlador, mas alguém completamente novo. Alguém que estava redescobrindo o que significava estar verdadeiramente vivo. E soube, com certeza, que aquecia seu coração, que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Na segunda-feira, a bomba explodiu. Dante chegou ao escritório com um sorriso que não conseguia e não queria disfarçar. Sua secretária, Cristina, ergueu as sobrancelhas em choque silencioso. Murmurou algo inaudível para a recepcionista, que, por sua vez, trocou olhares significativos com o assistente administrativo. Pequenos sussurros começaram a circular pelos corredores como vírus digital. O senhor Cavalcante está diferente. Mais calmo, quase humano, alguém ousou dizer. Ricardo sentiu os olhares. Ouvia os murmúrios que cessavam quando ele passava. Mas pela primeira vez em sua vida profissional, não se importava. Tinha coisas mais importantes, ocupando seus pensamentos, como o som da risada de Isabela ecoando em sua mente, como a sensação de suas mãozinhas confiantes nas suas, como a forma que Valentina havia tocado seu rosto com ternura que ele não sabia que existia. 3 dias depois, a primeira reunião importante da semana estava marcada para as 10 horas. Parceiros comerciais cruciais. Contratos de dezenas de milhões em jogo. Dante estava revisando os documentos finais quando escutou a voz familiar. Mamãe, posso desenhar o Dante? Ele sentiu um sorriso involuntário formando em seus lábios. Olhou para o relógio. Ainda tinha 15 minutos. Levantou-se, guardou os papéis e caminhou até onde Valentina e Isabela estavam. A menina estava instalada em seu cantinho, cercada por lápis e folhas em branco, concentração infantil gravada em suas feições. Quando o viu, seu rosto se iluminou. Oi, Dante. Ela havia parado de chamá-lo de Senhor Grande e agora usava apenas seu nome, com a familiaridade natural das crianças. Oi, pequena, respondeu, agachando-se automaticamente. Olha o que eu fiz. Era um desenho de 3 figuras sob um sol gigante. Somos nós no parque. Dante sentiu algo se apertar em seu peito. Pegou o desenho com reverência. É lindo. Posso guardar? Isabela assentiu vigorosamente. Depois, sem cerimônia, subiu em seu colo. Foi nesse exato momento que a porta do escritório se abriu. 3 homens de terno entraram, seguidos por Cristina, que parecia nervosa. Senhor Cavalcante, os senhores chegaram um pouco mais. Sua voz morreu quando viu a cena. Dante Cavalcante, o empresário mais temido da cidade, estava sentado no chão, com uma criança de 3 anos em seu colo, cercado por desenhos infantis e lápis de cor. O silêncio foi absoluto. Valentina sentiu o sangue congelar. Isabela, alheia à atenção, continuou mostrando seu desenho para Dante, sussurrando explicações sobre as cores. Os 3 empresários, Dante os reconheceu como representantes da construtora Andrade, permaneceram paralisados na porta. Suas expressões alternando entre confusão e desaprovação mal disfarçada. Senhor Cavalcante, o mais velho, pigarreou, claramente desconfortável. Talvez seja melhor remarcarmos para um momento mais apropriado. Dante sentiu os bracinhos de Isabela se apertarem ao redor de seu pescoço quando ela percebeu a tensão na voz do estranho. Instintivamente,
Ele a segurou mais perto, gesto protetor que surpreendeu todos na sala, incluindo ele mesmo. Não será necessário, disse Dante, sua voz recuperando parte da autoridade habitual, mas mantendo suavidade que não estava lá antes. Isabela, minha querida, preciso conversar com esses senhores agora. Você pode ficar com a mamãe? Isabela o olhou com seriedade infantil que partiu o coração. Você volta depois. Sempre volto, ele prometeu, beijando sua testa com naturalidade que deixou Valentina de queixo caído. Você é a coisa mais importante do meu mundo agora. 45 minutos depois, a reunião havia sido um desastre completo. Os empresários, desconcertados pela mudança no comportamento de Dante, questionaram sua capacidade de concentração, insinuaram dúvidas sobre sua competência profissional. Saíram sem assinar contratos e com expressões de desaprovação. Cristina bateu na porta de Dante com hesitação. Evidente, senhor. Sua voz tensa. Posso falar com o senhor? Sim, Cristina. Ela respirou fundo, mãos tremendo enquanto segurava uma pasta contra o peito. Senhor Cavalcante, trabalho com o senhor há 6 anos. Começou cada palavra custando esforço. Sempre respeitei seu profissionalismo. Dante franziu a testa, pressentindo o que viria. Mas, ultimamente, o senhor tem estado diferente, distraído. Os clientes estão comentando. Hoje mesmo, os representantes da Andrade saíram questionando se o senhor ainda tem o mesmo comprometimento. E você concorda com eles? Dante perguntou, voz perigosamente baixa. Cristina engoliu em seco. Eu acho que o senhor precisa decidir se quer ser empresário ou outra coisa. Porque no mundo dos negócios, essa situação com a funcionária e a criança pode ser vista como inadequada. A palavra ecoou no silêncio. Inadequada. O silêncio. Inadequada. Dante havia dispensado Cristina pelo resto do dia. Agora estava sentado em sua cadeira executiva, olhando através da parede de vidro para onde Valentina trabalhava, Isabela brincando quietinha ao seu lado. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Inadequado, questionável, não profissional. Durante 44 anos de vida, essas palavras teriam sido uma punhalada mortal em sua reputação. Durante 44 anos, ele teria eliminado qualquer fonte de distração imediatamente. Sem hesitação, sem remorso. Agora, olhando para Isabela, desenhando com língua levemente para fora, em concentração, vendo Valentina organizar documentos com eficiência dobrada pelo cuidado com a filha, Dante sentiu algo completamente diferente. Pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com o que os outros pensavam. Isabela levantou os olhos e o viu observando através do vidro. Imediatamente seu rosto se iluminou. Ela acenou entusiasmadamente, batendo a mãozinha contra o vidro como se quisesse tocá-lo. Dante sentiu seu coração se apertar de emoção pura. Levantou-se, abriu a porta que separava os dois ambientes. Caminhou até ela. Posso ver o que você está fazendo? É você de novo. Isabela anunciou orgulhosamente. Você é meu amigo favorito no mundo inteiro. Dante fechou os olhos por um momento, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-lo. Quando os abriu, Valentina estava olhando para ele com preocupação. Aconteceu alguma coisa? As pessoas acham que vocês são um problema. Dante disse sem rodeios, sua voz carregada de dor que não conseguia esconder. Valentina sentiu o mundo desabar. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou, mãos tremendo. Sabia que íamos causar problemas para você. Não. Dante disse com firmeza que a surpreendeu. Vocês não são o problema. O problema é um mundo que acha que amor e felicidade são fraquezas. Isabela, sentindo a tensão, largou seus lápis e subiu no colo de Dante. Seus bracinhos envolveram seu pescoço em abraço consolador. Não fica triste, sussurrou em seu ouvido, voz doce como mel. Eu te amo muito, muito, muito. Foi nesse momento que Dante Cavalcante tomou a decisão mais importante de sua vida. No final da tarde, ele convocou reunião extraordinária com todos os funcionários do escritório.
Valentina observava nervosa, Isabela dormindo pacificamente em seus braços após tarde de muitos desenhos. Cristina chegou visivelmente tensa, seguida pelos outros funcionários que murmuravam entre si. Todos se posicionaram na sala de conferências, aguardando com mistura de curiosidade e apreensão. Dante se levantou, olhou para cada rosto e falou: "Durante anos, construí minha vida e carreira sobre a base de que sentimentos eram fraquezas." Começou, voz clara e firme. "Acreditei que para ser respeitado precisava ser frio, que para ser eficiente precisava ser desumano." Murmúrios baixos circularam, mas descobri recentemente que estava errado. Seus olhos se voltaram para Valentina e Isabela. Descobri que verdadeira força não vem do isolamento, mas da conexão. Não vem do controle, mas do amor. Silêncio ensurdecedor. Valentina Ferreira e sua filha Isabela me ensinaram mais sobre liderança, humanidade e verdadeiro sucesso em algumas semanas do que 40 anos de negócios me ensinaram. Sua voz ganhou emoção. E se isso incomoda alguém, se isso questiona minha capacidade profissional, então talvez seja hora de questionar que tipo de profissionais queremos ser. Cristina engoliu em seco, olhos se enchendo de lágrimas de vergonha. A partir de hoje, Dante concluiu, este não será mais um local onde sentimentos são vistos como fraqueza. Será um lugar onde reconhecemos que nossa humanidade é nossa maior força. Isabela escolheu esse momento para acordar, olhando ao redor com olhos curiosos. Quando viu Dante, sorriu e acenou, completamente alheia à importância do momento que acabara de presenciar. E naquele gesto simples, naquele sorriso puro, todos na sala entenderam exatamente do que Dante estava falando. A semana seguinte chegou carregada de tensão palpável. A declaração de Dante havia criado ondas sísmicas que se espalhavam pelo edifício corporativo. Cristina pediu transferência no mesmo dia, alegando incompatibilidade de visões profissionais. 2. Sócios minoritários solicitaram reunião de emergência. Os sussurros nos elevadores cessavam abruptamente quando ele entrava, mas Dante descobriu algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, ele dormia profundamente todas as noites. 5 dias após a reunião, Valentina chegou ao escritório com Isabela especialmente animada. A menina havia acordado cantarolando, seus cachos balançando enquanto saltitava. "Mamãe, hoje posso mostrar meu desenho novo para o Dante?" "Pode sim, meu amor." Mas havia sombra de preocupação na voz de Valentina. Os últimos dias haviam sido tensos e ela sentia que algo estava para acontecer. Quando chegaram, Dante já estava lá, mas não sozinho. 3 homens de terno aguardavam em sua sala, suas expressões sérias visíveis através das paredes de vidro. Valentina reconheceu um deles, Marcelo Santos, o sócio principal. Um homem de 60 anos, conhecido por rigidez corporativa absoluta. Isabela, alheia à atenção, instalou-se em seu cantinho e começou a organizar seus lápis com meticulosidade que havia aprendido observando Dante trabalhar. Valentina tentou se concentrar, mas captava fragmentos da conversa tensa. Situação insustentável. Imagem da empresa, comportamento inadequado. Dante respondia com voz controlada, mas Valentina sentia tensão em seus ombros, mesmo através do vidro. 30 minutos depois, Isabela começou a ficar inquieta. Havia terminado 2 desenhos e agora olhava repetidamente para a sala onde Dante estava, franzindo testinha em confusão. "Mamãe, por que o Dante não veio falar comigo ainda?" "Ele está trabalhando, meu anjo, mas ele sempre vem falar comigo." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Ele não gosta mais de mim?" Antes que Valentina pudesse responder, a porta se abriu com força. Marcelo Santos saiu primeiro, rosto vermelho de raiva contida, seguido pelos outros 2 homens. "Você está cometendo um erro que vai destruir tudo que construiu." Apontou o dedo para Dante. "E quando isso acontecer, não diga que não foi avisado."
Isabela se encolheu no cantinho, assustada com o tom agressivo. Valentina se levantou instintivamente, preparada para proteger a filha. Dante permaneceu imóvel, observando os homens irem embora. Quando as portas do elevador se fecharam, silêncio pesado desceu sobre o escritório. Isabela esperou alguns segundos. Então se levantou lentamente e caminhou até Dante. Sua voz estava pequena, hesitante. Você está bravo comigo? Dante se virou. Valentina viu que seus olhos estavam brilhantes de emoção contida. Ele se agachou imediatamente, abrindo os braços. Nunca, disse ele, voz quebrada. Nunca poderia estar bravo com você. Isabela se jogou em seus braços e ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Eles estavam gritando. Ela murmurou contra seu pescoço. Eu fiquei com medo. Eu sei, pequena, mas não precisa ter medo. Nunca precisa ter medo quando está comigo. Uma hora depois, Dante havia mandado embora todos os funcionários, alegando necessidade de reorganização interna. Agora o escritório estava em silêncio. Apenas os três. Isabela havia voltado a desenhar, aparentemente recuperada, mas olhava constantemente para Dante, querendo ter certeza de que ele ainda estava ali. Valentina. Dante disse finalmente, voz pesada. Precisamos conversar. Ela sabia que esse momento chegaria. Os sócios querem que eu escolha, continuou olhando através da janela. A empresa ou vocês? Valentina sentiu o mundo desabar. E você? Você já decidiu? Dante se virou. E o que Valentina viu em seus olhos a deixou sem palavras. Não havia dúvida. Não havia hesitação. Havia apenas determinação absoluta. Eu escolhi vocês desde o primeiro dia que Isabela tocou minha mão. Disse simplesmente. A questão não é se vou escolher vocês. A questão é como vamos construir nossa vida depois dessa escolha. Isabela, que havia ouvido seu nome, levantou os olhos. Vocês estão falando de mim? Dante sorriu. Sempre falamos de você. Porque você é a pessoa mais importante das nossas vidas. Isabela largou seus lápis e correu para ele, subindo em seu colo com confiança de crianças amadas. Eu também amo vocês. Anunciou com seriedade de grandes declarações. Vocês são minha família! A palavra ecoou no silêncio como revelação. Dante olhou para Valentina, viu suas lágrimas, sentiu Isabela aninhada contra seu peito e soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. No final daquela tarde, Dante havia passado horas ao telefone, fazendo ligações, reorganizando prioridades, tomando decisões que mudariam radicalmente sua vida profissional. Valentina ouvia fragmentos. Ele estava vendendo sua participação na empresa, liquidando investimentos, reorganizando completamente sua estrutura financeira. Você tem certeza disso? Ela perguntou quando ele finalmente desligou. Dante se virou para ela com intensidade que a fez parar de respirar. Valentina, passei 44 anos construindo um império que não me fazia feliz. Passei semanas ao lado de vocês, construindo uma família que me faz querer acordar todas as manhãs. Ele se levantou e caminhou até ela, pegando suas mãos. Perdi 40 anos da minha vida sendo alguém que eu não era, continuou, voz carregada de emoção. Não vou perder nem mais um dia. Isabela, que havia estado brincando, se aproximou carregando um desenho. Olhem, desenhei nossa casa. Era um desenho simples. Uma casa com 3 janelas, uma porta vermelha, 3 figuras sorridentes na frente. Acima, um sol gigante brilhava. É onde vamos morar sempre juntos, explicou com convicção absoluta de criança. E vamos ser felizes para sempre. Dante pegou o desenho. Estudou cada traço feito com amor e sentiu sua última defesa se desmoronar completamente. Sim, disse ele, voz quebrando. Vamos ser felizes para sempre. 6 meses depois, a casa que Dante comprou ficava em bairro tranquilo nos arredores da cidade, longe dos arranha-céus de vidro onde havia passado maior parte de sua vida adulta. Era construção simples, de 2 andares,
com jardim onde Isabela podia brincar livremente e varanda onde ele e Valentina tomavam café nas manhãs preguiçosas de domingo. A mudança não havia sido fácil. Nos primeiros dias, Dante acordava às 5 por puro hábito, procurando automaticamente por seu telefone corporativo, antes de lembrar que não tinha mais reuniões para atender. O silêncio da casa o deixava nervoso, mas Isabela havia sido sua salvação. Papai Dante. Ela o chamava agora, e cada vez que escutava essas palavras, algo se aquecia em seu peito de forma que nenhum contrato milionário jamais havia conseguido. Vem brincar comigo no jardim. 2 semanas após a mudança, Valentina observava da janela da cozinha, enquanto Dante ensinava Isabela a plantar sementes de girassol no pequeno canteiro que haviam preparado juntos. Suas mãos grandes e cuidadosas guiavam as mãozinhas pequenas, mostrando como fazer os buraquinhos na terra, como colocar as sementes com delicadeza. Quando elas vão crescer? Isabela perguntava pela 10ª vez. As melhores coisas da vida demoram para crescer. Dante explicava com paciência que ele mesmo não sabia que possuía. Mas quando crescem, são mais bonitas do que podemos imaginar. Valentina sorriu, reconhecendo a metáfora. Eles também haviam sido como sementes, plantados no solo improvável de um escritório corporativo, regados pela inocência de uma criança, crescendo lentamente até se tornarem algo lindo e inesperado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Júlia, sua antiga vizinha do apartamento. Valentina, você não vai acreditar. Estão falando de vocês na televisão. Falando de nós? Como assim? Liga o canal 5 agora. É sobre aquele seu chefe rico que largou tudo por amor. Com mãos trêmulas, Valentina ligou a televisão. Na tela, um repórter estava em frente ao antigo prédio onde Dante trabalhava. Em decisão que abalou o mundo empresarial da cidade, o multimilionário Dante Cavalcanti vendeu sua participação na empresa que construiu durante 20 anos para começar uma nova vida com sua família. Dante entrou na sala nesse momento, Isabela em seus braços, ambos com terra nas mãos e sorrisos no rosto. O que está acontecendo? Sua expressão mudou quando viu a reportagem. Segundo fontes próximas, Cavalcanti teria se apaixonado por uma funcionária e sua filha pequena, abandonando fortuna estimada em dezenas de milhões para viver uma vida simples. Isabela apontou para a televisão com empolgação. Papai Dante, você está na TV! Mas Dante não estava prestando atenção. Estava olhando para Valentina, vendo lágrimas em seus olhos, sentindo tensão no ambiente. Desligue isso, disse suavemente, pegando o controle. Dante, eles estão falando que você perdeu tudo, Valentina murmurou, voz carregada de culpa. Por nossa causa. Perdeu tudo? Dante repetiu como se a frase não fizesse sentido. Ele olhou ao redor da sala modesta, depois para Isabela, que brincava com boneca no tapete. Finalmente para Valentina. Valentina, disse ele, aproximando-se e pegando suas mãos. Você acha que eu perdi alguma coisa? 3 meses depois, a transformação de Dante continuava surpreendendo todos que o conheciam. Ele havia aberto pequena consultoria financeira, atendendo pessoas comuns que precisavam de ajuda para organizar suas finanças pessoais. O escritório era a sala simples no centro da cidade, decorada com desenhos de Isabela emoldurados nas paredes. Senhor Cavalcanti, disse Dona Marta, senhora de 60 anos, que havia perdido economias de vida inteira em golpe bancário. O senhor tem certeza que pode me ajudar? Eu não tenho muito dinheiro para pagar seus honorários. Dante sorriu. O mesmo sorriso genuíno que havia aprendido desde que Isabela entrara em sua vida. Dona Marta, meu trabalho aqui não é sobre dinheiro, explicou pacientemente. É sobre ajudar pessoas como a senhora a recuperar sua dignidade, sua independência. Isso não tem preço. Nos meses seguintes, dezenas de pessoas passaram por seu pequeno escritório, aposentados, enganados por pirâmides financeiras. Mães solteiras lutando para pagar contas. Jovens casais tentando comprar primeira casa.
Cada caso tocava Dante de forma diferente. Cada história o lembrava de por que havia feito a escolha que fez. 6 meses após a mudança, Valentina estava preparando o jantar quando ouviu gargalhadas vindas do jardim. Espiou pela janela e viu Dante correndo atrás de Isabela, que fugia dele rindo alto, suas tranças voando no vento. "Te peguei!" gritou ele, erguendo-a no ar e fazendo-a girar. De novo! De novo! Valentina observou com o coração cheio aquele homem que corria descalço pelo jardim, com camisa amassada e cabelos despenteados. Era irreconhecível do empresário frio que ela havia conhecido, e ainda assim era a versão mais verdadeira dele que já havia visto. Mais tarde, depois que Isabela adormeceu, os dois se sentaram na varanda, compartilhando o silêncio confortável de quem se entende sem palavras. "Você sente falta?" Valentina perguntou de repente. "Da vida que tinha antes?" Dante pensou por longo momento, olhando para as estrelas visíveis ali, longe das luzes da cidade. "Sabe o que eu sentia no final de cada dia quando tinha toda aquela riqueza?" Disse finalmente. "Vazio. Um vazio tão profundo que eu nem sabia que existia até ele desaparecer." Ele se virou para ela, olhos refletindo luz suave da lua. "Agora, quando Isabela me chama de papai, quando você sorri de manhã tomando café, quando ajudo alguém a organizar a vida financeira, eu me sinto rico de verdade." 1 ano depois, Isabela estava no jardim, admirando os girassóis que finalmente haviam florescido. Eram enormes, vibrantes, voltados para o sol. "Pequenos milagres dourados, papai Dante!" gritou correndo para dentro. Os girassóis nasceram. "Vem ver!" Dante deixou os papéis sobre a mesa, planejamento financeiro que estava preparando para a família de refugiados, e seguiu Isabela para o jardim. Valentina se juntou a eles. Os 3 ficaram parados, admirando as flores que haviam crescido a partir de sementes tão pequenas. "Lembra o que você disse?" Isabela perguntou, segurando mão de Dante. "Que as melhores coisas demoram para crescer." "Lembro. Nossa família também demorou para crescer", observou Isabela com sabedoria inesperada de criança. "Mas agora somos a família mais bonita do mundo." Dante sentiu lágrimas se formando. Olhou para Valentina, viu mesmo amor refletido em seu rosto, depois para Isabela. "Você tem razão, pequena", disse ele, puxando as duas para abraço. "Somos a família mais bonita do mundo." 2 anos depois, a pequena consultoria de Dante havia se tornado referência na cidade para pessoas que precisavam recomeçar financeiramente. Ele não cobrava dos que não podiam pagar. Aceitava pagamentos em prestações. Às vezes recebia quitandas da dona Marta ou verduras do seu Pedro como agradecimento. Seus antigos colegas do mundo corporativo murmuravam que ele havia perdido o juízo. Alguns ofereceram parcerias milionárias, tentativas de trazê-lo de volta ao mundo que havia abandonado. Mas Dante havia encontrado algo que nenhum deles compreendia. Havia encontrado propósito. Papai. Isabela disse uma tarde, enquanto o ajudava a organizar documentos no escritório. Ela já tinha 5 anos e insistia em trabalhar com ele. "Por que algumas pessoas são tristes mesmo tendo muito dinheiro?" A pergunta o pegou desprevenido. "Por que você acha isso, pequena?" "Na televisão", explicou com seriedade. "Sempre tem pessoas ricas que parecem tristes. Mas você é feliz agora e não tem tanto dinheiro quanto antes." Dante se agachou até ficar na altura dela. "Isabela, existe diferença entre ter dinheiro e ser rico", explicou cuidadosamente. "Dinheiro é o que você guarda no banco. Riqueza é o que você guarda no coração. E o que você guarda no coração?" "Você", respondeu sem hesitar. "E a mamãe. E todas as pessoas que ajudamos aqui. E os girassóis do nosso jardim. E o som da sua risada de manhã. E o cheiro do café que a mamãe faz. E a sensação de dormir em paz, sabendo que amanhã vai ser um dia bom." Isabela assentiu como se isso fizesse todo o sentido do mundo. "Então somos muito ricos." "Somos os mais ricos de todos", Dante confirmou abraçando-a. "De todos", Dante confirmou abraçando-a. 3 anos depois da transformação,
Valentina estava grávida. A notícia chegou numa manhã de domingo, enquanto Dante preparava panquecas e Isabela desenhava na mesa da cozinha. Quando ela contou, ele deixou a panela cair, espalhando massa por todo o fogão. Sério? Muito sério. Valentina respondeu, rindo da expressão de choque dele. Isabela levantou olhos do desenho, curiosa. O que foi? Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Valentina anunciou. Isabela saltou da cadeira, aplaudindo. Vou ensinar tudo o que sei. Como plantar girassóis e como fazer o papai Dante sorrir. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Dante e Valentina se sentaram na varanda. Ele colocou a mão no ventre, ainda liso dela, imaginando a nova vida que crescia ali. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui assim, eu teria achado impossível, murmurou. E agora? Agora eu sei que a vida tem forma de nos levar exatamente para onde precisamos estar, respondeu. Às vezes, perdemos tudo o que achávamos importante para descobrir o que realmente importa. Ele olhou através da janela, onde Isabela dormia pacificamente. Uma criança de 3 anos me ensinou mais sobre vida do que 40 anos de experiência, disse, voz carregada de gratidão. Me ensinou que amor não é algo que você conquista ou compra. É algo que você recebe quando está disposto a dar, sem esperar nada em troca. 5 anos após a transformação, o pequeno Miguel tinha 2 anos. Isabela havia se tornado a irmã mais protetora do mundo. Dante os observava brincando no jardim, enquanto Valentina colhia tomates da horta que haviam plantado juntos. Seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas. Usava roupas simples. Tinha calos nas mãos de tanto trabalhar no jardim. Aos 49 anos, tinha menos dinheiro na conta bancária do que em qualquer outro momento de sua vida adulta. E era o homem mais feliz do mundo. O telefone tocou. Era um repórter querendo fazer matéria sobre o empresário que largou tudo por amor no aniversário de 5 anos de sua decisão. Senhor Cavalcante, o senhor se arrepende da escolha que fez? Dante olhou pela janela. Viu Isabela ensinando Miguel a plantar sementes no mesmo canteiro onde ela havia aprendido. Viu Valentina sorrindo enquanto os observava. Jovem, disse ao telefone, você pode perguntar isso para um homem que perdeu alguma coisa? Eu só ganhei, mas o senhor abriu mão de milhões e ganhei bilhões. Dante interrompeu. Bilhões de momentos felizes. De risos de criança, de abraços verdadeiros, de noites bem dormidas, bilhões de segundos de paz. Fez uma pausa, vendo Isabela correr em sua direção com desenho novo. A riqueza que eu tinha antes podia ser contada em números, continuou. A riqueza que tenho agora não cabe em nenhum banco do mundo. 10 anos depois, Isabela estava com 13 anos, Miguel com 7, e Valentina esperava o 3º filho. Dante havia se tornado lenda na cidade, não pelos negócios que havia construído, mas pelas vidas que havia transformado através de sua consultoria. Estava no jardim, ensinando Miguel a cuidar dos girassóis, quando Isabela se aproximou com um envelope nas mãos. Papai. Havia parado de chamá-lo de Papai Dante alguns anos antes, quando ele e Valentina se casaram oficialmente. Chegou carta para você. Era de Harvard. Proposta para dar palestras sobre liderança humanizada e verdadeiro significado do sucesso. O convite vinha acompanhado de honorário que faria qualquer executivo suspirar de inveja. Dante leu a carta, dobrou-a cuidadosamente e colocou no bolso. Vai aceitar? Isabela perguntou curiosa. Não sei. O que você acha? Isabela pensou com seriedade que havia herdado da infância. Acho que você pode ajudar mais pessoas, disse finalmente. Mas só se não significar ficar longe da gente. Dante sorriu abraçando-a. Sabe de uma coisa? Você continua sendo a pessoa mais sábia que conheço. Naquela noite, na varanda que havia se tornado refúgio, Dante contou para Valentina sobre o convite. E se for armadilha? Oderci, ela perguntou meio brincando. E se você voltar a gostar daquele mundo? Dante riu, puxando-a para mais perto. Valentina, há 10 anos eu achava que sabia o que era sucesso.
Hoje eu sei que sucesso é quando você pode olhar para a sua vida e não querer trocar nada por nada. Apontou para dentro da casa, onde as crianças assistiam desenho no sofá. Sucesso é quando você planta sementes de amor e vê girassóis de felicidade crescerem. Continuou. É quando você percebe que verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de dar. Valentina encostou cabeça no ombro dele, sentindo o bebê mexer em sua barriga. E o que você vai responder para Harvard? Que aceito dar a palestra, Dante disse, desde que possa levar minha família junto. Porque a maior lição que tenho para ensinar não está em palavras. Está na forma como escolhemos viver. Sob o céu estrelado, cercado pelos girassóis que plantara com mãos de uma criança, Dante Cavalcanti compreendeu finalmente a verdade mais simples e profunda da vida. Não importa quantos impérios você construa ou quantos milhões você acumule. No final, a única riqueza que realmente importa é a capacidade de amar e ser amado. E nessa riqueza, ele era, e sempre seria, o homem mais rico do mundo. A palestra em Harvard aconteceu 3 meses depois. O auditório estava lotado. Estudantes de MBA, executivos em busca de inspiração, professores de administração, todos esperando ouvir fórmulas de sucesso do homem que havia construído o império do zero. Mas quando Dante subiu ao palco, não estava sozinho. Valentina estava na primeira fileira, barriga de 8 meses. Ao lado dela, Isabela segurava Miguel pela mão. Dante começou sua palestra não com gráficos ou estratégias empresariais. Começou mostrando um desenho feito por criança de 3 anos. 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo gigante. Esta, disse ele, voz ecoando pelo auditório, é a definição mais precisa de sucesso que vocês jamais encontrarão. Silêncio absoluto. Meu nome é Dante Cavalcanti. 10 anos atrás, eu era multimilionário. Comandava império de construção civil. Tinha poder, influência, respeito do mundo corporativo. Pausa. E era o homem mais vazio do planeta. Ele contou a história, toda ela, de como uma empregada desesperada havia escondido sua filha no escritório. De como uma criança de 3 anos havia derretido um coração de gelo com um simples oi. De como ele havia aprendido que verdadeira coragem não é construir impérios, é ter coragem de desmoroná-los quando descobre que foram construídos sobre fundações vazias. Vocês estão aqui buscando fórmulas de sucesso, disse ele, olhando para o mar de rostos atentos. Deixem-me dar uma. Sucesso não é o que você acumula, é o que você cultiva. Apontou para sua família. Hoje eu ganho fração do que ganhava antes. Moro em casa simples. Dirijo carro usado. Ajudo pessoas que não podem me pagar. Sorriu. E sou infinitamente mais rico do que jamais fui. Quando a palestra terminou, não houve apenas aplausos. Houve lágrimas. Executivos de terno, refletindo sobre suas próprias vidas. Estudantes questionando o que realmente queriam conquistar. Um jovem se aproximou depois, olhos vermelhos. Senhor Cavalcanti, eu estava prestes a aceitar oferta de emprego que pagaria fortuna, mas me obrigaria a abandonar minha família por anos. Depois de ouvir sua história, acho que vou recusar. Dante sorriu, colocando a mão em seu ombro. Melhor decisão que você jamais tomará. Naquela noite, no hotel, Isabela estava deitada na cama entre Dante e Valentina, Miguel já dormindo no quarto ao lado. Papai, ela disse sonolenta. Você acha que as pessoas entenderam? Entenderam o quê, pequena? Que amor é mais importante que dinheiro. Dante olhou para aquela menina que havia crescido tanto. 13 anos. Não mais a criancinha de 3 que havia mudado sua vida, mas ainda com aquela sabedoria pura que o havia salvado. Alguns entenderam, respondeu honestamente. Outros vão precisar de suas próprias Isabelas para aprender. Ela sorriu, fechando os olhos. Então espero que todo mundo tenha sua própria Isabela, porque todo mundo merece ser feliz como a gente. E naquelas palavras simples de uma adolescente de 13 anos, Dante encontrou a síntese perfeita de tudo que havia aprendido.
3 meses depois, Valentina deu à luz Sofia, uma menina de olhos verdes que parecia ter herdado a serenidade da mãe e a determinação do pai. Isabela segurava a irmãzinha com reverência, de quem segura um milagre. Ela é perfeita, sussurrou. Miguel, aos 7 anos, observava curioso. Ela vai brincar comigo quando crescer? Vai sim, Dante garantiu, passando o braço ao redor do filho. E você vai ensiná-la a plantar girassóis, assim como a Isabela te ensinou. Naquela noite, com Sofia dormindo pacificamente no berço, os 3 filhos finalmente adormecidos, Dante e Valentina se sentaram na varanda pela 1000ª vez. Você sabia? Valentina perguntou de repente. Que naquele dia, quando levei a Isabela escondida ao escritório, eu estava rezando para não ser demitida? Dante riu baixinho. E eu estava rezando para não sentir nada, para continuar sendo o homem de gelo que sempre fui. Nenhum de nós teve nossas orações atendidas. Não, ele concordou, puxando-a para perto. Recebemos algo infinitamente melhor. Recebemos o que realmente precisávamos, não o que achávamos que queríamos. Silêncio confortável. Dante, sim. Se você pudesse voltar no tempo, 10 anos atrás, sabendo de tudo que ia acontecer, você mudaria alguma coisa? Ele pensou por um longo momento. Pensou no império que havia perdido, nos milhões que havia aberto mão, no respeito do mundo corporativo que nunca mais teria. Pensou nas manhãs, acordando ao lado de Valentina, nos desenhos de Isabela cobrindo as paredes, na risada de Miguel ecoando pelo jardim, no cheiro de bebê de Sofia. Não mudaria nenhum segundo, respondeu com absoluta certeza. Porque cada segundo de dor, cada momento de dúvida, cada sacrifício me trouxe até aqui, até vocês. 15 anos após a transformação, Isabela estava na faculdade, estudando psicologia infantil. Miguel tinha 12 anos e sonhava em ser professor. Sofia, aos 10, já desenhava tão bem quanto a irmã mais velha. Dante estava no jardim, agora expandido e cheio de girassóis de todas as variedades. Quando Isabela chegou para o fim de semana, ela não era mais a criancinha de 3 anos que havia mudado sua vida. Era uma jovem mulher de 23 anos, linda e inteligente. Mas quando o viu, correu e se jogou em seus braços exatamente como fazia quando era pequena. Papai, saudade. Dante a girou no ar, rindo. Minha pequena está enorme. Tenho um trabalho da faculdade, ela disse quando ele a colocou no chão. Preciso escrever sobre um momento transformador na infância. Posso entrevistar você? Claro. Sentaram-se no mesmo banco onde haviam sentado tantas vezes. Então, papai, você se lembra do dia que me conheceu? Dante sorriu, como se fosse ontem. Você tinha 3 anos, cabelos bagunçados, segurava uma boneca de pano e disse oi, com uma voz tão pequena que partiu 40 anos de gelo em 1 segundo. Você sabia naquele momento que sua vida ia mudar? Não. Naquele momento eu só sabia que estava assustado. Assustado porque senti algo que nunca havia sentido antes. Algo que não conseguia controlar ou quantificar ou colocar em uma planilha. E o que era? Amor, respondeu simplesmente. Amor à primeira vista por uma criança que não era minha por sangue, mas que se tornou minha em todos os sentidos que importam. Isabela escrevia furiosamente. Então parou e olhou para ele. Papai, você sabe que mudou minha vida também, né? Antes de você, era só eu e a mamãe lutando para sobreviver. Depois de você, eu tinha uma família, segurança, um pai que me amava incondicionalmente. Dante sentiu lágrimas se formando. Isabela. Não, ela o interrompeu. Deixa eu terminar. Eu quero que você saiba que tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, é por sua causa. Você me ensinou que amor é uma escolha. Que família não é sobre sangue, é sobre compromisso. Que verdadeiro sucesso é medido em abraços, não em dólares. Ela se levantou e pegou algo da bolsa. Um papel amarelado, cuidadosamente preservado. Era o primeiro desenho que ela havia dado a ele. A família de mãos dadas sob o sol amarelo. Você guardou isso por 15 anos? Guardei em um cofre no banco, ele admitiu. Junto com as certidões de nascimento dos meus filhos e minha certidão de casamento.
As coisas mais valiosas que possuo. Isabela abraçou-o forte. Eu te amo, papai. Eu também te amo, pequena. Sempre vou te amar. 20 anos após a transformação, Dante tinha 64 anos. Cabelos completamente grisalhos. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. A consultoria havia se tornado pequena ONG, que ajudava milhares de famílias gratuitamente. Isabela era psicóloga reconhecida, especializada em vínculos familiares. Miguel era professor em escola pública. Sofia estudava arte e havia netos. 3, com promessa de mais vindo. Em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida no jardim. Os girassóis, agora uma tradição de 20 anos, balançavam ao vento. Dante observava o caos alegre. Crianças correndo, adultos conversando, risos ecoando. Valentina se sentou ao seu lado, cabelos também grisalhos, mas olhos ainda brilhando com a mesma luz. No que você está pensando? Estou pensando, ele disse pegando sua mão, que sou o homem mais sortudo do universo. Por que escolheu amor ao invés de dinheiro? Não, porque uma empregada desesperada teve coragem de arriscar tudo para proteger sua filha. Porque uma criança de 3 anos teve inocência de ver bondade onde eu havia esquecido que ela existia. Porque você me deu chance quando eu não merecia. Olhou para ela com intensidade que não havia diminuído em 20 anos. Porque vocês me salvaram, Valentina. Me salvaram de uma vida que não era vida. De um sucesso que era fracasso. De uma riqueza que era pobreza. Valentina apoiou a cabeça em seu ombro. Você também nos salvou. Não. Vocês me mostraram que eu já tinha tudo dentro de mim. Só precisava de alguém que acreditasse que eu podia ser melhor do que era. Isabela se aproximou com seu filho mais velho. Um menino de 5 anos, com cachos dourados como os dela tinha nessa idade. Vovô, o pequeno Dante quer que você ensine ele a plantar girassóis. Dante olhou para o netinho que levava seu nome. Viu seus próprios olhos olhando de volta, mas cheios da inocência que ele havia perdido décadas atrás e recuperado através do amor. Vem, meu pequeno, disse ele, estendendo a mão. Vou te ensinar o segredo dos girassóis. Qual é o segredo, vovô? Dante se ajoelhou ao lado do menino, suas mãos, agora marcadas pelo tempo, mas ainda fortes, guiando as mãozinhas pequenas. O segredo, disse ele, é que girassóis só crescem quando você planta eles com amor. E quando crescem, eles não crescem sozinhos. Crescem em famílias, uns protegendo os outros, todos voltados para o sol. O menino olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. Igual a gente? Dante sorriu, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Exatamente igual a gente. E ali, cercado por 3 gerações de amor, que havia começado com um simples oi de uma criança de 3 anos, Dante Cavalcanti compreendeu a verdade final. A vida não é medida em anos ou em dólares, é medida em momentos que tiram o fôlego, em risadas que curam feridas, em abraços que dizem tudo sem palavras, em girassóis plantados com mãos pequenas que crescem até tocar o céu e, nessa medida, a única que realmente importa. Ele era o homem mais rico que jamais existiu. Esta é a história de como um coração de gelo derreteu sob o sol do amor verdadeiro. De como uma criança de 3 anos ensinou a um bilionário a diferença entre ter tudo e ser rico. De como uma empregada desesperada e sua filha transformaram um império de concreto em um jardim de girassóis. Porque no final, não importa quantos milhões você acumule ou quantos arranha-céus você construa, o que importa é quantas vidas você toca, quantos corações você aquece, quantos girassóis você planta. E Dante Cavalcanti, o homem que um dia mediu sucesso em números, aprendeu a medi-lo em abraços, e nessa medida tornou-se infinitamente rico.